É pastor e também empresário. Como pastor, tem desenvolvido, sob a supervisão do pastor Wilson Oliveira, a visão dos empreendedores do reino, cujo objetivo é engrandecer e estabelecer o reino de Deus por meio dos negócios. Recebam com alegria o pastor Isaías Sardinha. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Quero agradecer imensamente o convite do pastor Sérgio, juntamente com toda a equipe do QG. Quando surgiu o convite, eu não conhecia o QG, eu falei, gente, o que é isso, QG? Nunca ouvi falar numa igreja com esse nome. Abra a sua Bíblia, por favor. No capítulo de Lucas, capítulo 18, no versículo 9. Quantos aqui já viram uma galinha chocando pintinhos? Quando eu tinha 16 anos de idade, tinha um pastor muito abençoado que já morreu. Ele falava que colocar um velho para cuidar de jovens é como colocar uma galinha para chocar ovos de pato. Alguém já viu uma galinha chocando ovo de patos aqui? Sabe o que acontece? Não. É o seguinte, um pintinho quando nasce, ele não tem nenhuma propriedade ou habilidade para lidar com água. E um patinho quando nasce, ele tem toda uma fisiologia, ele é apropriado para entrar na água, se dar bem na água, se sentir em casa na água. E quando isso acontece, a galinha é a mãe desses patinhos, e os patos encontram a água à sua frente, eles entram dentro, e a mãe fica como uma louca, gritando lá, pá, 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 e o pintinho tranquilo lá, o patinho, né? O patinho tranquilo lá na água, enquanto a mãe está descabelando. E colocar alguém mais velho para cuidar de jovens, é quase a mesma coisa. Assim, a ideia que passa para um velho é que os jovens estão fazendo a coisa tudo errado, mas eles estão lá na maior diversão, tranquilos, tal. Invadem o palco e não tem nenhum problema. Vai fazer isso num culto de gente de 45, 50 anos para você ver. Corre o risco de ter uma reunião de presbitério para tratar do assunto. Disciplinas, né? Se tem algo que eu vejo na minha vida que valeu a pena, foi ter gastado a minha juventude, desde os 13 anos de idade, quando tive uma experiência radical com Deus, e viver todos esses anos na presença de Deus. E quanto mais o tempo passa, mais eu tenho absoluta convicção que a melhor coisa que alguém pode fazer na sua vida é dedicar todos os seus dias por causa ou pela causa do Evangelho. Lucas 18, versículo 9, diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, Jesus falando agora,
que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche os teus olhos. Pai, concede-nos espírito de revelação nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo tipo de interpretação da religiosidade, da religião, e declaramos um espírito de vida, de luz, de graça, unção, mover e revelação genuína da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, essa passagem, Jesus, ele fala de dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas que foram orar. E eles foram ao templo para orar. E um deles, que se considerava justo por causa das suas obras, ele orava de si para si dizendo: Pai, graças te dou porque não sou como os demais homens. Esse brother, esse fariseu, era o cara religioso daquela época. Era o cara certinho. Era o que fazia tudo à risca. Era o dizimista fiel. Era aquele cara que ia à igreja. Era aquele cara que frequentava a célula. Ele também vinha na vigília do QG. Vixe, pegou, né? Ok. Mas ele era alguém que tinha muita coisa boa para falar de si mesmo. Na contramão disso, tinha um outro cara, que era um publicano. Pra você ter ideia, um publicano naquela época era como José Dirceu hoje. Era aquele cara que tinha fama de ser corrupto, roubador, um traíra. Alguém que traíra a nação. E esse cara, ele orava e falava: Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não tinha nada para se gloriar. Ele não tinha nada para falar para Deus que ele fazia. Muito pelo contrário, tudo que ele queria era graça e misericórdia. E o que Jesus fala? Eu vos digo que esse cara voltou justificado para sua casa. O que quer dizer justificado? A palavra de Deus diz em Romanos 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você fez para ser justificado? Eu não sei se você tem um entendimento completo do que é ser justificado, porque a cruz, ela tinha o objetivo de nos perdoar. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele tem o poder de perdoar os seus pecados. Quantos dizem amém? Mas tem coisa que ainda é maior do que perdão de pecados. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que você... Quantos aqui dirigem? Deixa eu ver. Ok. Vamos imaginar que você estava dirigindo em uma rua e de repente você precisou de olhar o celular, você não viu que aquela rua era uma rua onde tinha uma escola de cegos. E você, naquele momento, está ali andando a 70 por hora naquela rua e de repente tinha uma placa dizendo 20 por hora. E você não viu, você estava ajustando ali o seu GPS. E você não vê, de repente você atropela um ceguinho que estava atravessando a rua e ele é fatalmente morto. E aí dá todo aquele problema, você agora é acusado de assassinato, mas aí você diz: olha, eu não tinha a menor intenção de matar. Mas matou. E daí tem todo aquele problema, né? E de repente você vai no juiz, o juiz te dá uma sentença de semiaberto, você fica 2 anos no semiaberto, depois vai 6 meses de obras sociais e etc. E depois você procura aquela família e pede perdão, e aquela família te perdoa, você paga esse crime junto à sociedade, recebe o perdão da família daquele cego que morreu. Você foi perdoado? Sim ou não? Foi, a família perdoou. Diga: foi perdoado. Mas você deixou de ser assassino? Não, você é só um assassino perdoado. Sabia disso? Sabe o que a obra da cruz tem poder de fazer? De justificar você. Sabe o que é ser justificado?
é tornar você como alguém que nunca cometeu qualquer tipo de pecado. E o que você tem que fazer para isso? Não é praticar uma boa obra. O que você precisa é crer. Diga crer. Diga eu creio. A fé lhe dá o poder de ser justificado, porque a justificação é por intermédio da fé, ela não é por intermédio de uma ação ou de uma obra humana. Quando você crê, você é justificado. Só que esse fariseu, ele queria receber favor de Deus por algo que ele havia feito. E ele disse: eu sou dizimista, eu vou à sinagoga, eu faço isso, eu não sou como os demais homens. Porém, o outro, ele não tinha nada para falar. E o que ele fala? Deus ser propício a mim, pecador. E Deus diz para ele, Jesus fala, este voltou justificado. Eu vivi boa parte da minha vida, querido, com a interpretação errada dessa parábola, quando Jesus fala, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Por muitos anos na minha vida pós-conversão, eu enxerguei esse versículo com as lentes da religião, e não com as lentes da revelação de Deus. E por muitos anos, eu interpretava isso da seguinte forma: bom, para mim ser exaltado, então eu tenho que me humilhar. Mas eu não entendia qual era o contexto dessa humilhação. Eu sou um profissional da área de recuperação de dados, da área de tecnologia, né? Hoje, pastor, já tem algum tempo que eu nem trabalho com isso, a minha empresa continua funcionando, né, e indo para as nações. Mas teve uma época em que eu sabia como trabalhar, sabia exatamente o que fazer, mas esse versículo ainda era um princípio religioso na minha cabeça. Então eu imaginava, para Deus me exaltar, eu vou ter que me humilhar diante de alguém, vou ter que forçar a minha humildade, porque uma coisa é ser humilde, outra coisa é se humilhar, são coisas diferentes. Então, às vezes alguém chegava com um serviço para mim fazer, eu sabia fazer aquele serviço, mas a pessoa perguntava, e aí, você consegue? E naquele momento, aquele princípio religioso era acionado, e eu falava, olha, deixa aí, talvez a gente consiga, a gente vai dar uma olhada. Por quê? Porque na minha cabeça eu precisava de me humilhar para que Deus me exaltasse. Só que, como acabei de falar, isso era uma análise errada. Eu estava analisando esse versículo com as lentes da religião, e não com as lentes da revelação da palavra. Repete comigo, todas as vezes. Fala mais alto. Você tem alguém dormindo aqui? Diga amém. Deixa eu ver. Não, tem alguém dormindo? Diga amém. Você está dormindo mesmo? Misericórdia. Fala para ele, acorda, irmão. Quem falou amém aí, fala para ele, acorda, irmão. Vou te dar uma segunda chance. Tem alguém dormindo? Diga amém. De novo, meu Deus. Esse irmão que falou amém aí, faz um batismo por aspersão nele. Pega uma água e joga. Nós entendemos que o batismo é por imersão, mas você pode, por um momento, quebrar a regra. Então, oh Deus, aleluia. Glória a Jesus. Todos acordaram? Amém? Fala comigo, todas as vezes que a palavra de Deus for interpretada com as lentes da religião, haverá morte. Alguma área da sua vida vai estar infrutífera. Alguma área da sua vida terá morte. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. Mas ela é vida quando interpretada com as lentes da nova aliança e da graça. Se você interpreta a palavra de Deus com as lentes da religião, isso vai gerar morte na sua vida. E por muitos anos isso gerou morte na minha vida. Mesmo sendo renascido em Deus, um cristão com experiência poderosa em Deus,
a interpretação ela ainda estava com as lentes da religião. Até o dia que eu ouvi um pastor, profeta, mestre da palavra chamado Aloysio Silva. E ele pregou exatamente sobre esse versículo. E ele dizia na pregação que o contexto de se humilhar não tinha a ver com homens, mas tinha a ver com Deus. O local correto de você se humilhar não era diante dos homens, mas diante de Deus. Ninguém seria exaltado se humilhando diante de homens, mas se humilhando diante de Deus. Irmãos, eu fiquei tão indignado, eu falei, Deus, não é possível que eu interpretei isso por tantos anos errado na minha vida. Eu falei, vou ter que testar isso. E a partir daquele dia, fiquei procurando um local adequado para testar esse entendimento. Cutuca o seu irmão assim, dá uma cotovelada santa nele e fala assim, irmão, acorda, irmão. Fala assim, eu vou ser seu anjo da guarda, você não vai dormir hoje. Vocês aqui também têm anjo da guarda? Então pratica a visão hoje, irmão. Não deixa o irmão dormir do lado, não. Posso fazer um teste para ver se esse povo está praticando a visão? Daí, certa vez um cliente me liga. Essa época nós tínhamos a empresa lá em Goiânia ainda. E um cliente me liga de Brasília. E ele fala, olha, nós estamos num caso aqui muito complicado. A IBM, que é o fabricante dos nossos equipamentos aqui, ela já falou que isso não tem solução. E eu estou te ligando só aqui, porque aqui no seu site fala que você faz umas coisas que ninguém faz. Então eu estou te ligando por desencargo de consciência, porque o negócio aqui está muito feio. E eu percebi que seria muito difícil tentar convencer aquele cliente por telefone. Eu me dispus a ir até a empresa dele, era uma empresa de Brasília. E aquela empresa de Brasília, ela estava montando uma intranet. Isso tem 15 anos. Então, naquela época, a realidade de internet não era como nos dias atuais. Ela estava montando uma intranet, por quê? Porque ela tinha filiais em todas as capitais brasileiras, incluindo aqui em Belém. E daí, eu falei, olha, fica tranquilo que eu vou visitar você e a gente vai conversar mais um pouco. Mas ele já tinha dito que a IBM, que era o fabricante dos servidores, já tinha dito que não era possível recuperar aquelas informações. E peguei meu carro, Brasília, Goiânia está em torno de 200 quilômetros, e eu me dirigi para lá. E no caminho, eu falei, Deus, é hoje que eu vou testar esse negócio. Se a palavra pregada pelo pastor foi isso mesmo, então eu vou fazer um teste power hoje. É hoje que a coisa vai acontecer, que eu vou saber se isso é isso mesmo. Se for isso mesmo, vai acontecer. E daí, eu me encho de fé, fica assim, todo enfesado, né? Aquele mover assim. E daí, me dirijo até a empresa, chego na empresa. Quando eu chego na empresa, queridos, aquele rapaz que me ligou, eu chamo na campainha, falo, olha, eu queria falar com fulano. O que acontecia naquele momento na empresa? Aquela empresa que tinha, filial em todas as capitais brasileiras, havia comprado uma solução de hardware e software da IBM por quase $500 milhão. Ela tinha investido muito dinheiro, para quê? Para aperfeiçoar a sua base de informações, para torná-la mais rápida, segura e confiável. Só que a empresa que a IBM indicou, que se chama de partner IBM, ou seja, um parceiro da IBM, é alguém homologado pela própria IBM para atender um cliente da IBM. Perdão pelo excesso de tecnicismo, eu espero que você consiga me acompanhar. Aquela empresa havia gerado um problema onde havia perdido todas as informações daquele cliente. Então, a coisa estava muito tensa, estava muito ruim, estava muito feia. E eu chego naquela empresa, toco a campainha, e aí vem o cara que falou comigo no telefone. E eu falei, Deus, o senhor está aí? É hoje. Hoje nós vamos fazer aquele negócio. E eu estava mudando radicalmente a minha forma de proceder. E o cara veio. E eu falei, e aí?
me atendeu, abriu a porta. Eu falei, e aí, cara, tudo bem? Ele falou, tudo bem não. Está muito ruim. Com a cabeça assim baixa. Eu falei, fica tranquilo, porque eu acabei de chegar. E aí, naquele momento, ele levanta a cabeça. Para assim, 1 segundo, 2. Fala, então, vem cá. Deixa eu te apresentar para o gerente de infra. Daí o gerente de infra, quando eu chego, hora que eu entro na sala onde eles estavam, havia um rack com servidores assim, e um monte de gente em volta, como se estivesse velando um defunto. Por quê? Porque aquela empresa, aqueles prestadores de serviço, eles seriam duramente processados. Porque haviam sido contratados para cuidar da informação e eles haviam perdido tudo. Então ali certamente teria desemprego e eles estavam ali assim. Sabe quando o cara fica com o olhar fixo assim, olhando para o negócio, um ponto que não, um ponto solto. E aí eu chego para ele e falo, e aí, tudo bem? Ele fala, tudo bem nada, a gente está com um problema aqui que não resolve. Eu falei, fica tranquilo que eu não vim aqui olhar o seu problema, eu vim aqui para resolvê-lo. Da mesma forma, olha para mim, fala, você resolve? Tá bom, então vamos falar com a IBM. Aí o cara liga para a IBM e me coloca na linha. E eu vou falar com o brother, suporte da IBM. Com quem que eu ia falar? Suporte da IBM. E eu falo, olha, eu sou de uma empresa especializada em recuperação de dados e eu vim aqui para resolver o problema do cliente. E o suporte, ele me fala, olha, nós já avisamos para o cliente que isso não é possível resolver, não existem empresas capazes de dar essa solução, e esses discos são criptografados e A, B, C. Na hora eu respirei bem fundo e falei, cara, não me subestime porque você não sabe com quem você está falando. Deu aqueles 5 segundos de silêncio assim no telefone, sabe? Passa 5 segundos, o cara fala assim, senhor, o senhor precisa de mais alguma informação? Porque o cara falou, ou esse cara é louco, ou tem alguma coisa muito errada nessa história. E você sabe, né? Suporte não discute com o cliente, não bate boca no telefone com o cliente. É uma questão de ética profissional de todo tipo de suporte. Então ele fala, olha, tem mais alguma informação que você precisa? Eu falei, não, obrigado. E daí, quando desligo o telefone, eu vou sondar aquele assunto tecnicamente. A hora que eu vou ver aqueles discos, era uma tecnologia nova que tinha surgido na época, chamada Fiber Channel. E eu nunca tinha visto aqueles benditos daqueles discos na minha vida. Para o negócio ficar bacana, eu nem tinha como ligar aqueles discos no meu laboratório, porque era muito novo e eu não tinha ainda comprado equipamento e nem tinha equipamento disponível para vender aquilo, para atender aquele cliente. Eu falei, o teste está forte, né, Jesus? Daí aquele cara, que era o gerente de infra, liga para o dono da empresa. Ele falou, tem um cara aqui que falou com a IBM que ela não sabe com quem está falando. O que faz? Ele falou, não, peraí que eu vou aí. Aí o cara veio, me cumprimentou, tudo bem, um cara mais experiente, mais velho. Falou assim, vamos ali tomar um café? Eu falei, claro, vamos lá. Só que ele não queria tomar café nada, ele queria saber se eu não era louco. Era tudo isso que ele queria saber. E daí nós vamos tomar um café, e ele começa a perguntar, fazer perguntas, quantos casos como esse você já atendeu? Assim, quem são os seus clientes? E naquela época, querido, o Romário jogava bola. Alguém viu o Romário jogar futebol? Alguém viu? Que bom que não sou só eu que tenho mais de 30 anos aqui. E o Romário, querido, em 1992, quando o Brasil estava tentando se classificar para a Copa, estava uma complicação muito grande, porque a disputa estava muito forte, o Brasil estava com muita dificuldade de se classificar. E o Romário, via mídia, ele manda um recado para o técnico da seleção brasileira, que na época era o Parreira. E ele fala, Parreira, pode me chamar que eu vou ir resolver o problema. E na época eu falei, nossa, mas que cara arrogante. E aí ele veio, cumpriu a promessa, classificou o Brasil foi para a Copa. Quando chega na Copa,
ele era o seguinte, ele definia antes do jogo o que ele ia fazer no jogo. E o que acontecia? Fazia. E eu falava, gente, esse cara é muito arrogante. Aí teve um dia que ele, numa coletiva de imprensa, ele manda um recado para o povo brasileiro. Ele chega diante das câmeras e fala o seguinte: Brasil, se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, a culpa é minha. Irmãos, quem que é o jogador hoje que tem peito para falar um negócio desse? Não tem. Em nenhum lugar do mundo tem alguém para fazer isso. Mas ele fez. Quando ele fez isso, eu falei, agora vai ser humilhado. E a humilhação vai ser sepulcral. E os dias passaram, os jogos passaram, e ele não foi humilhado, ganhou a Copa. E eu falei, Deus, mas não entendi nada, porque a Bíblia fala, se humilha vai ser exaltado, exalta vai ser humilhado, como é que funciona isso? E o tempo passou, mas, e daí teve uma época que ele no Rio de Janeiro, ele fala uma frase que enterrou a carreira dele. Porque o Romário, ele falava, eu sou o cara. E ele dizia, Deus olhou para a terra, me viu e falou, esse vai ser o cara. Até nisso ele exaltava a Deus, porque dizendo que Deus escolheu ele para ser. E ele era alguém que sabia ser esse cara mesmo. Ele era alguém que, diante do gol, não tinha ninguém melhor do que ele. Uma frieza assim, algo de fazer gol, era o que ele sabia fazer. Ele foi considerado o melhor jogador do mundo. Onde ele entrou, ele deu resultado e etc. Mas, um dia ele falou uma frase, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele disse, o Rio de Janeiro tem muitos reis, mas Deus é um só. A quem ele estava se referindo? A ele mesmo. A partir desse dia, ele nunca mais ganhou nada. Tinha capacidade de jogar 3 Copas, mas jogou apenas uma. Ok, vamos voltar lá para a minha experiência lá em Brasília. E aquele cara, ele pergunta para mim e fala, e aí, você acha mesmo que você vai conseguir resolver esse problema? Na hora eu enchi o peito e falei, olha, sabe, eu nem gosto tanto do Romário. Ele é meio arrogante na minha opinião. Mas nessa parada aí você pode me chamar porque eu sou o cara. Ele falou, é? Que bom. Bom, se você é o cara, então vamos resolver o problema. Irmãos, quando ele falou isso, a minha pressão começou a baixar na hora. Eu falei, Senhor, e agora? E aí não dava tempo, já era noite, para a gente fazer o serviço, precisava da autorização dos diretores da empresa. E ele falou o seguinte, agora você vai para o hotel, e amanhã você volta, porque eu não tenho como te passar o serviço, eu preciso da autorização da minha diretoria. E aí, eu peguei o carro e fui para o hotel. Irmãos, quando eu estava indo para o hotel, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, exaltei bastante hoje, né? Você viu, Deus, que eu falei para o cara da IBM? Que nem sabia com quem ele estava falando. E daí eu cheguei no hotel. Falei, a primeira parte eu já fiz. Eu fui bem firme diante dos homens, né? E aí eu, com toda a calma do mundo, chego lá no hotel. Jesus, filho de Davi, socorro! Irmãos, eu me humilhei tanto diante de Deus. Eu peguei tudo enquanto é palavra que eu já tinha ouvido na minha vida, de humilhação, e me humilhei na presença de Deus naquele momento, porque eu falei, Senhor, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa, pelo menos compatível com o nível de exaltação que eu fiz. Sabe aquela passagem de Davi, que ele fala no Salmo 51, eu fui concebido em pecado e concebeu minha mãe? Até aquilo eu falei, minha mãe casou virgem, falei, Deus, eu fui concebido em pecado pela minha mãe. Eu nem sabia na época o que isso significava. E eu me humilhei naquele momento e eu orei. Eu me humilhei, até que eu senti que, assim, sabe, quando tinha gerado uma balança, assim, quase compatível. E daí, fiquei melhor, né, com a consciência um pouco mais aliviado.
E daí, fui dormir, no outro dia amanheceu, e eu fui para a empresa. Chegando lá, ele estava aguardando a decisão. Enquanto isso, eu fui orar. Tinha um shopping, né, lá perto, do lado. Aí eu fui para o shopping e fui lá, né? As pessoas achavam que eu estava andando, né? Eu estava andando não, estava orando. E falando, Deus, faz o seguinte, se esse negócio for recuperar, o Senhor deixa se liberar. Mas se não for, não deixa não, Senhor, tem dó de mim. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Orando, até que sai a resposta. Eles falam, olha, nós vamos liberar o serviço, vai levar, está tranquilo, você pode dar um jeito. Irmãos, e o resumo da ópera é que aquele material, depois que nós levamos ele e fizemos toda a análise, né? Na verdade, eu não tinha realizado o serviço de nenhum caso exatamente igual aquele, nós tivemos que criar a solução para o caso. Nós conseguimos recuperar 87% dos bancos de dados que o cara tinha. Fala uau! Só que eu fiquei imaginando depois, se eu não fosse ousado como fui, nem conseguir pegar o serviço eu conseguiria. E naquele dia, mudou a minha vida. A minha vida foi mudada naquele dia. Naquele dia eu entendi que o local correto de eu me humilhar é diante a presença de Deus. E diante dos homens eu preciso ser posicionado. Porque a minha humilhação diante dos homens, ela não representa a Deus. Ela não engrandece a Cristo. Isso é uma análise e uma interpretação equivocada da palavra dele. Hoje, quando alguém chega na minha empresa, com toda a firmeza no coração, eu olho para ele e falo, fica tranquilo porque você veio no lugar certo. Esse é o melhor lugar da América Latina para você trazer o seu serviço. E alguns simplesmente choram de tanta pressão que estão passando. Eu me lembro de uma determinada vez, que alguém de Manaus, uma empresa de Manaus, mandou um serviço. Aliás, mandou não, ela me ligou e falando, olha, nós estamos com um caso aqui muito complicado, que não tem solução. E o quarto nível de suporte da IBM falou que não é possível, eu estou com o laudo deles aqui. E o que você me fala sobre isso? Eu enchi o peito de fé, falei, olha, o que eu te falo é que você vai mandar esse serviço e ele vai ser resolvido. Ele falou, mas como que você me fala um negócio desse? Com qual base você me fala isso, sendo que o quarto nível de suporte já disse que não faz? Eu falei, fica tranquilo, a IBM não faz é porque ela não tem competência para fazer. Senhor, o senhor está aí? Aleluia, glória a Deus. E daí, eu fui beleza, encerrou a ligação, eu fui consultar o meu time técnico, especialista em IBM. Falei, mano, o cara falou que o quarto nível lá deu um laudo técnico dizendo que não faz. E o meu time de suporte IBM falou, cara, nós nunca ouvimos falar de quarto nível, só existe terceiro nível. E eles foram procurar, não acharam nada de quarto nível. Todo mundo somente conhecia até o terceiro nível. E daí, ligamos para o cliente e falei, mano, que história é essa de quarto nível? Só existe até o terceiro. Ele falou, não, existe até o quarto. Aí a gente foi entender melhor. O terceiro nível da IBM, eles usam uma tecnologia chamada Follow the Sun, que é o quê? Quer dizer, seguindo o sol. O que significa isso? Significa que, imagina que você tem um problema na sua empresa às 4 horas da tarde. E você começa a ser atendido pelo suporte, mas chega um momento que o suporte do Brasil, ele encerra o seu expediente. Automaticamente você é direcionado para um técnico que está em um país em que tem sol. Então, o terceiro nível, ele é todo atendimento em inglês, não é um atendimento em português, ele é somente em inglês. Era esse o nível de suporte que a gente conhecia. Mas aí, nós fomos descobrir que o quarto nível era um tipo de suporte que somente era dado
para multinacionais que utilizavam soluções globais IBM. E essa empresa era uma empresa por nome Pioneer, eu não sei se você conhece, é uma marca de som. E ela tinha perdido dados de projetos, de equipamentos, etc. E esse quarto nível, quem era? Olha, que a gente foi descobrir o quarto nível, quem era o quarto nível, faz ideia de quem era? Eram os engenheiros que projetaram o equipamento, que disseram, não faz. E quem tinha esse nível de suporte, era somente empresas que tinham, empresas globais, que usavam essa solução em todas as suas filiais no mundo. E agora estávamos eu ali, dizendo que o outro lado não faz porque não tinha competência para fazer. A hora que o cara ouviu isso, ele falou assim, está certo, eu estou viajando para São Paulo agora. E aí, eu vou orar, né? Senhor, eu sei em quem estou escorado. Eu me exaltei diante dos homens, e eu já sei o que eu tenho que fazer. Me humilhar diante daquele que tem todas as chaves nas suas mãos. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que todos os mistérios e todo o conhecimento da ciência, da tecnologia, estão escondidos em Cristo. E daí aquele serviço chega, e em 48 horas, ele estava resolvido. E eu falei para ele, agora eu quero o laudo, me dá uma cópia. E eu quero que você mande um outro laudo para esse pessoal que te deu esse laudo. Que o seu material está 100% resolvido. Eu gostaria de te dar uma oportunidade para você se humilhar no local correto hoje. Você quer fazer isso? A palavra de Deus diz em Tiago, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele no devido tempo vos exaltará. É isso que a palavra de Deus diz. Jovem, seja ousado em Deus, seja ousado no Senhor, seja ousado naquele que tem todas as chaves nas suas mãos. Você pode dizer aleluia? O grupo de louvor conhece aquela música Surrender, eu me rendo? Vamos cantar aquela música, por favor. E eu gostaria de convidar você a ficar em uma posição de humilhação diante de Deus. Eu quero te dar um tempo para você se humilhar diante daquele que pode todas as coisas. E o que você vai fazer quando chegar no seu trabalho? Lá não é um lugar de se humilhar, lá é um lugar de se posicionar em fé. Diante daquela situação complicada. Oh! Começa a se humilhar diante do Senhor agora. Se humilha diante dEle. Se humilha. Esse é o lugar da humilhação. É diante do nosso Deus. Eu não sei o que você está passando. Não sei quais são as suas pressões. Não sei o que você tem que resolver na segunda-feira. Saramaria Kreisa, Classo Kreisa, Ramaue, Asuriasso de Kreisa, Classo Roya, Suramaue.
Sharamara Candressa, Cleça Caça, Namaoia, Suresso, Queça, Namaoia, Sou. Pai, nos humilhamos na Tua presença. Nos humilhamos na presença daquele que pode todas as coisas. Nos humilhamos, nos rendemos, prestamos culto. Nos rendemos completamente. Nos humilhamos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todas as chaves nas suas mãos. Sharamaya Cantrece Classa, Cleçaramaya Oiaçu, Caçaramaya Oiaçá. Oh Espírito Santo, nos humilhamos diante do Senhor. Nos humilhamos, nos humilhamos, nos rendemos. Eu quero ouvir a sua oração. Você pode clamar, abra a sua boca, clama mais alto, busca, se humilha. Esse é o lugar, esse é o momento de você se humilhar diante dEle. Oh Espírito, Sharamaya Cantrace, Cleça, Ashura, Samaya Cantrace, Caçaraçu. Nos humilhamos na Tua presença, Deus. Nos rendemos completamente. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos. Pra conhecer Jesus, pra conhecer Fica de pé. Oh Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos cantar essa música. Canta. Mais pra conhecer-te mais.
Querido, quando você cumpre o que a palavra de Deus diz, e você tem a revelação exata daquilo que a palavra de Deus diz, é impossível que as coisas continuem dando errado. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje que portas serão abertas. Quando você tem a revelação da palavra de Deus, as coisas viram. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida que aquilo que está emperrado vai desemperrar, que aquilo que está para sair enrolado e não sai, vai sair agora. Muitos receberão respostas de chaves que estão esperando na segunda-feira. Portas de trabalho, causas na justiça, documentos que precisam de ser assinados, que estão enrolados, serão liberados. Quantos dizem amém? Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós declaramos portas abertas, baseado naquilo que a tua palavra diz, que quando nós humilhamos diante do Senhor, nós seremos exaltados. Quantos dizem amém? Quantos dizem eu tomo posse dessa palavra? Fala para o seu irmão, fala querido, toma posse dessa palavra. Receba isso da parte de Deus para você. Mude a sua postura. Não se humilhe diante de homens, se humilhe diante de Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Eu ainda tenho alguns minutinhos. Ok. Eu queria falar um pouquinho sobre os empreendedores do reino, ok? Quem são os empreendedores do reino? O que é isso, né? Essa é uma visão que Deus nos deu há um tempo atrás, queimou no nosso coração. Eu quero dizer que eu nunca sonhei em ser empresário na minha vida. Sabe por quê? Porque o sonho de ser empresário não cabia na minha caixinha de sonhos. Era algo muito distante, muito longe, muito fora da minha realidade. Por quê? Porque eu venho de uma região, de um lugar, assim, de extrema simplicidade, por que não dizer até um pouco miserável. Eu sempre costumo dizer nos meus testemunhos que eu era feio, pobre e morava longe. Essa era a minha vida. A casa que eu morava era um lugar assim, que só Jesus e o Evangelho nos encontra. Fui alcançado por essa palavra, pelas boas novas, por essa palavra bendita, que é a palavra de Deus, e um processo de transformação gigantesco começa a acontecer na minha vida. E Deus começa a reconstruir aquilo que havia sido destruído por tantas palavras de morte, por tantas experiências ruins, palavras de impossibilidade, palavra que não daria nada na vida, palavra que nunca conseguiria absolutamente nada. E Deus começa a reconstruir a minha identidade, reconstruir a minha autoestima, e eu recebo unção. Querido, tudo o que você tem, que é bom, vem lá do alto. Sem unção, você não tem nada. Ou você tem unção, ou você não tem absolutamente nada. Unção é capacitação sobrenatural para algo, para fazer algo. E Deus me deu uma unção poderosa, sabe de quê? Para quê? Para colocar as mãos e acontecer. E, às vezes, simplesmente pelo fato de eu chegar em um determinado lugar, a unção opera e o problema é resolvido. Isso é algo assim que eu olho e falo, Deus, isso é a tua graça operando na minha vida, me levando a lugares que eu jamais iria, que eu jamais teria condições de estar. Isso é unção. Fala para o seu irmão, isso é unção. Unção é a capacitação sobrenatural
para cumprir o propósito eterno de Deus. Eu quero dizer que dentro do propósito de Deus está todas as coisas que você precisa. Tudo aquilo que vai preencher você, que vai trazer realização à sua vida, que vai trazer aquele senso de utilidade que todo ser humano tem, e isso está dentro do propósito de Deus. Fala, pastor, mas eu não sei o que fazer. Permaneça dentro do propósito, porque a bênção vai te alcançar. Elas vão correr atrás de você e te alcançará. É isso que tem acontecido na minha vida. Hoje eu sou pastor, sou empresário, a minha empresa está no Brasil e fora do Brasil. Hoje nós temos uma filial na Alemanha, com o pastor Jan. Amanhã eu vou contar como é que aconteceu esse milagre. Amanhã eu vou te explicar como é que você ganha unção para abrir filial fora do país, fora do Brasil. Alguém quer saber? Então é amanhã à noite. Amém? É hoje, né? Sábado à noite, tá certo. Então não é amanhã não, é hoje à noite, sábado à noite, nós já estamos no sábado, 19 horas, exatamente. Então a partir de 19 horas, nós estaremos aqui na igreja para falar sobre isso, para compartilhar com você. Eu quero ter um pouco de tempo a mais para compartilhar com você sobre este testemunho. E o que é essa visão? Essa visão diz que, assim como você foi chamado para liderar, amém? Você foi chamado para liderar? Você também foi chamado para empreender. Se você crer, você será salvo. Como assim, pastor? Se eu crer, você é salvo. Eu já sou salvo. Não, é porque a palavra de Deus, sempre que ela é lançada, ou ela vai gerar salvação ou condenação. E o que vai determinar isso é a intensidade de fé que você coloca nessa palavra. O mesmo princípio para a salvação, quando Jesus disse, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele continua operando após a sua conversão. Como assim, pastor? Se de repente alguém traz uma palavra de cura, e você crê, o que acontece com você? Você vai ser salvo de quê? Da doença, da enfermidade. Mas e se você não crê? Você será condenado a estar doente, porque você não creu. A mensagem de fé que eu trago nesses dias do Empreendedores aqui é: Deus chamou você para empreender. Se você crer, você vai ser salvo, amém? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus. Pastor, mas qual que é a base que nós temos na Bíblia? Porque Jesus era pobre, e Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E ele falou que as raposas tinham os seus covis e as aves do céu tinham os seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. E a gente vai agora pagar uma de ser empresário. Onde que está isso na Bíblia? Eu vou dizer que você está coberto de razão de que Jesus era realmente alguém pobre. Eu não tenho base bíblica para dizer que isso era diferente. Mas 2 Coríntios 8:9 diz o seguinte: e conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Fala comigo, pobre. Para que através da sua pobreza vos tornasseis ricos. Fala comigo, ricos. Ok, pastor, mas esse rico aí, sabe como é, né? É rico de espiritualidade, rico de unção, rico de graça, rico de amor. Mas não é isso que está escrito no original. Sorry. Fala para o seu irmão, sorry, querido, você está errado. Porque, desculpa, é que você não sabe o que é sorry. Fala lamento, fala desculpa. Não é isso que está lá. E essa mentalidade de pobreza, ela não é a mentalidade da Bíblia. O Evangelho é para os... você tem toda a razão de dizer que o Evangelho é para os pobres. E a Bíblia fala sobre isso. Agora, deixa eu te falar algo, porque a pergunta óbvia vai ser: pastor, mas se o Evangelho é para os pobres, então por que você está falando que a gente deveria ser rico? Tudo bem. Se você quer continuar pobre, continue pobre. Não há problema com isso, você vai para o céu. Mas não é isso que o Evangelho veio fazer com sua vida. Lembra quando João, ele é preso, João batiza Jesus, João Batista batiza Jesus, Jesus começa o seu ministério e em seguida João é preso. Quantos lembram disso? João é preso e naquele tempo não tinha o WhatsApp, né, com vídeos do Instagram ao vivo, né, no feed de notícias. João não estava sabendo o que estava acontecendo.
Ele pega discípulos, envia até Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, é você mesmo que havia de vir ou nós esperamos outro? E o que Jesus fala para os discípulos de João? Jesus fala para eles o seguinte: olha, ide dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Tá aí, pastor, é isso mesmo, é pobre, porque nós é pobre e Jesus gosta dos pobres. Eu vou dizer aleluia, mas porque eu era pobre e Jesus gostou de mim. Mas você acha que Jesus só gosta de pobre? Não, Jesus ama todos. Deus não morreu, Jesus não morreu pelos pobres, morreu por todos. A religião que diz que pobreza atrai Deus, mentira, pobreza, miséria atrai demônio. Conhece um lugar miserável? Vai lá para você ver e ver se lá não tem inúmeras invocações de demônio naquele lugar. Aliás, miséria é exatamente igual à ausência do Evangelho. Então, vem comigo. Fala para o seu irmão assim: Deus te fez com inteligência. Deus te fez com o Espírito Santo. Fala para ele: Deus te deu o Espírito Santo. Ok. Deus não fez você com o Espírito Santo. Deus fez você com o Espírito, depois Ele te deu o Espírito Santo. E ninguém falou nada. Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Tem alguns que estão dormindo. Analisa comigo agora. O que o Evangelho veio ter com o cego? O que ele fez com o cego? O que Jesus falou? Os cegos vêm. O que o Evangelho veio fazer com o cego? Operou um milagre tão poderoso que ele passou a enxergar. O que o Evangelho veio fazer com o surdo? O que o Evangelho veio fazer com o surdo? Fazer ele ouvir. Fala: irmão, você está ouvindo ou você está dormindo? O que o Evangelho veio fazer com o paralítico? Fazer ele andar. Fala: fazer andar. O que o Evangelho veio fazer com o leproso? Fala: ser purificado. O que o Evangelho veio fazer com o morto? Ressuscitado. E por que você acha que o Evangelho foi ter com o pobre para ele continuar pobre? O dia que eu recebi revelação disso, eu chorei igual uma criança. Pergunta para o irmão, fala: irmão, você é pobre? Pergunta para ele. Fala para ele: tem esperança para você, querido. Fala para ele: o Evangelho vai te enriquecer. Glória a Deus. Termina a minha palavra. Obrigado. Se você quiser falar. Queridos, nós temos um livro que fala sobre essa visão. Aleluia. Se você quer aprender como empreender, ser livre dessa visão de ser feio e pobre mora longe, eu fui liberto disso. Então está aqui, leia e seja liberto também. Amém? Muito obrigado. Aleluia. Tem gente que não vai nem dormir, né? Vai estar aqui cedo. Quem vem hoje assistir a segunda sessão do Seminário Empreendedor do Reino, venha, tá? É maravilhoso. E vai ter novidade aí, vai ter surpresas. Venha para a gente falar para você qual é a surpresa, tá bom? Então, a hora, ela é oportuna para a gente cantar uma música de muito sucesso do Alessandro Vilas Boas, que tem como título O Fogo Nunca Dorme. Vamos ficar de pé. Se o fogo nunca dorme, você não pode dormir. Amém? Não acredito que você ainda está com sono. Sério. Não acredito. Já são mais de 5 horas da manhã. Fique olhando para essas janelas para ver o primeiro raio de sol. Aí você faz uma poesia. No primeiro raio de sol, na conferência. Amém?
Estamos de pé, despertou, tem que levantar até para provar que você está acordado, né? Não saia, não vá embora, temos ainda Robson Aidan, tem muita coisa ainda para acontecer e você vai num momento bem legal. Segura na mão da pessoa do lado, fale uma coisa que desperte ela, desperte ele. Se você ficar até o final, prometo levar você em casa. Eu pago o seu Uber. Né? Tem tantos hoje, né? Eu pago o seu 99 Pop, o seu Ritway, eu não sei, tanta coisa aí. Amém? Vamos cantar? O fogo nunca dorme? Vamos juntos.
Robson é líder e fundador da Escola de Missões e Evangelismo Preach or Die. Como líder, tem desenvolvido, sob a supervisão do pastor Dênio Júnior e pastor André Galina, a visão de que cada cristão pode e deve pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo, aonde estiver. Recebam com alegria Robson Aidan. Uau! Tem alguém feliz aí? Tem alguém querendo mais de Jesus aí? Calma aí que já tá acabando, tá bom? Eu tô acostumado com isso lá na Dynamos, a gente faz a crossover. Alguém já ouviu falar já dessa vigília? É da meia-noite às 6, eu sei que vocês estão desde das 10 aqui. Eu vou falar lá pro pessoal adaptar, pra ser das 10 até as 6. Tô zoando, não vou falar nada. Bom, meu nome é Aidan. Eu tenho 19 anos. Olha, empoderou minha voz, aleluia. Tenho 19 anos e eu tenho liderado a Escola de Evangelismo e de Missões